Boa tarde. Essa aqui é a nossa aula sobre a atmosfera terrestre, uma introdução da atmosfera terrestre e um pouco sobre a composição química também. A atmosfera terrestre é algo sui generis. Possui partículas sólidas, massas líquidas e elementos gasosos que se misturam na atmosfera. Mas é importante notar que somente em circunstâncias especiais os gases combinam entre si, de maneira fotoquímica. Mas é muito comum que os gases estejam, na verdade, a maior parte, né? Os gases estão misturados de maneira mecânica. Na alta atmosfera, além dessas partículas sólidas, massas líquidas e elementos gasosos, nós temos um quarto estado da matéria, chamado plasma. Esse estado da matéria é um gás altamente ionizado e denso, que é transformado, ou seja, se configura um plasma quando nós temos altas temperaturas e altas energias, tipicamente da região da alta atmosfera. Aqui nós temos um gráfico do perfil vertical da atmosfera que vai estar em todos os slides a partir de agora. E esse gráfico é para os senhores se localizarem, né? No decorrer desta aula, vocês vão se localizando aqui. Quando eu falo 90 quilômetros, vocês já olham aqui, está na mesopausa. Então já tem uma situação aonde está cada contexto, onde está cada fenômeno que eu estou falando no decorrer da aula. Ele vai ficar aqui em todos os slides. Então, voltando para a aula, nós temos o plasma na alta atmosfera, e esse plasma ele apresenta um grande desafio para os físicos, por conta dessa grande energia concentrada. As equações físicas que temos atualmente não são adequadas o suficiente para descrever e modelar o comportamento desse plasma. E é por isso que existem pesquisas na área de física de plasmas para melhorar as equações que possam descrever esse estado da matéria, que está presente não só na nossa atmosfera, mas também nas estrelas. As estrelas são feitas de plasmas. Um fenômeno que, inclusive, estou fazendo iniciação científica na área, são as fadas. São efeitos que sinalizam a existência de um acoplamento eletrodinâmico na atmosfera, que a atmosfera é interligada eletrodinamicamente. Então esses efeitos aparecem. São as fadas, os sprites, os elves, os halos e os flashes de raio gama terrestre. Esses são fenômenos feitos de plasma que estão na alta atmosfera. Principalmente os sprites estão aqui na região da mesosfera. É importante notar que a meteorologia, a ciência, o principal objetivo, além de conhecer a verdade da realidade, é que, conhecendo a verdade da realidade, nós possamos fazer previsões do comportamento de cada objeto em estudo. Então, quando nós criamos as equações, nós podemos modelar cada fenômeno como se fosse uma massinha de modelar mesmo, uma escultura, com as matemáticas. Então, se a gente cria essa equação da matemática aqui, que nesse caso é a equação do momento, né? Essas três são a equação do momento, nós modelamos o momento na atmosfera, e com isso nós conseguimos colocar em supercomputadores, como aqui, esse supercomputador da Tupã, do INPE, chama Tupã, ele que faz a previsão do tempo aqui para o Brasil inteiro. Nós conseguimos colocar essas equações
nos computadores e fazer com que eles rodem para no máximo 7 dias. E eles conseguem demonstrar o comportamento da atmosfera futura. E essa é a nossa previsão do tempo. A previsão do tempo não é estatística, ela é uma simulação numérica, matemática, cheia de equações como essas aqui, muitas equações da física, da química, da meteorologia, e utilizando vários métodos para facilitar, né, o prognóstico, a previsão do tempo, para facilitar o computador de rodar, porque senão fica muito pesado. Então, nós temos esse poder de modelar os fenômenos da natureza, não só da atmosfera, mas também aqui, a gente consegue modelar com a física dinâmica, que você aprende lá no ensino médio, você consegue modelar a atuação de um carro andando, o carro freando, o atrito, um objeto caindo em queda livre. Quem não se lembra da equação de Torricelli? Ou a equação da velocidade, a equação do espaço em função do tempo. Enfim, com a matemática, nós conseguimos modelar qualquer fenômeno físico. Eu não sei se vocês jogam ou não, mas essa questão de simulação numérica está muito presente nos jogos, principalmente jogos que simulam sistemas complexos, como os que simulam construção de cidades, ou até gerenciamento de governos, né, de estado. A gente tem o Geopolitical Simulator, nós temos o SimCity, muito famoso, o City Skylines agora. Todos eles são feitos com base em equações matemáticas, equações da economia, equações até de mecânica de fluidos, porque principalmente o City Skylines, ele tem uma mecânica na água, né, no rio, no lago, que faz de tsunamis, então ele precisa saber da mecânica de fluidos, como se comporta a água no nosso mundo, para que a simulação no jogo de tsunamis, de inundações, seja parecida com a realidade. Então nós conseguimos modelar, e a matemática está presente nisso, é a linguagem da natureza, né, que a gente criou para interpretar a natureza, e ela modela toda a natureza. Inclusive nós conseguimos modelar a atmosfera como se fosse um jogo que simulasse toda a atmosfera terrestre num supercomputador desse. Mas o homem jamais irá conseguir simular a atmosfera perfeitamente. Por mais que tenhamos supercomputadores apropriados com milhões de flops de processamento, terabytes, gigabytes, petabytes, zettabytes, não importa. A atmosfera é muito complexa, há vários empecilhos que não permitem simulações perfeitas e previsões do tempo perfeitas. É claro que vai depender do país, por exemplo, tem países que possuem supercomputadores mais avançados, então a previsão do tempo, a simulação da atmosfera lá vai ser melhor, a matemática desse país é mais avançada, os modelos são mais avançados. Então, os empecilhos para a simulação perfeita consiste basicamente em alguns, né? Mas tem vários. Nós temos as limitações quanto a nossos supercomputadores. Por exemplo, os supercomputadores do INPE, por muito tempo ele foi muito bom, muito bem utilizado, e ele ainda é bem utilizado, mas a capacidade dele não é tão boa quanto os outros computadores internacionais, né, do Japão, dos Estados Unidos, que são países que investem pesado nesta área, até porque eles precisam, né, por conta de furacões e ciclones e tufões, né, no caso do Japão. Mas nós temos limitações de métodos matemáticos, como a gente pode ver essas equações aqui, elas não conseguem equacionar perfeitamente todos os problemas que nós precisamos equacionar. Característica diversificada da crosta terrestre também, nós temos superfícies líquidas de temperaturas variadas, nuvens, blocos continentais com topografia e vegetação variável. São situações físicas que
variam no espaço e no tempo, impedindo uma formulação matemática rigorosa. O contorno exterior de limites de fenômenos de troca de propriedades pouco conhecidas torna ainda mais complexo o limite de fenômenos de trocas de propriedades pouco conhecidas e o fechamento dos modelos físicos matemáticos. Os próprios computadores ainda estão muito aquém das necessidades meteorológicas, como a gente disse aqui no caso do Tupã, nosso querido Tupã. A enorme variação das escalas espaciais e temporais dos fenômenos meteorológicos. Não sei se vocês sabem, mas a meteorologia possui desde a micrometeorologia, que estuda o vento em torno do bater de asas de uma borboleta, né? Nós estudamos com matemática, nós conseguimos equacionar o movimento além do movimento da asa da borboleta, o movimento que o ar vai ter nesse bater de asas. Então, nós temos fenômenos de escalas espaciais desde segundos até milhares de anos, como a climatologia pode estudar, desde centímetros até dezenas de quilômetros, como eu disse, da micrometeorologia é uma área muito legal de ser estudada, até a escala espacial. Complica ainda mais os estudos meteorológicos, tudo isso, essas escalas temporais e meteorológicas diversas na atmosfera, é muito complicado. Tanto é que os modelos são divididos em modelos regionais e modelos globais, então, para facilitar um pouco isso. Outra grande dificuldade na modelagem atmosférica refere-se à composição do ar atmosférico. A presença de todos os estados da matéria, nós temos todos os estados da matéria na atmosfera, todas as mudanças de fases e reações químicas e fotoquímicas, as trocas de propriedades, os diferentes regimes de escoamento, laminar, turbulento, etc. Da brisa suave aos incontroláveis furacões e tornados. Tudo isso deve ser considerado no estudo de diagnóstico e prognóstico da atmosfera. É por isso que o ser humano nunca vai conseguir simular a atmosfera perfeitamente, porque assim ele estaria se aproximando da verdade, da realidade da atmosfera. E nós sabemos que nós somos imperfeitos e nós não conseguiremos chegar perto desta verdade completamente, né? Nós podemos pegar e se aproximar cada vez mais perto, né? Mas é um limite que tende ao infinito, como a pessoal aí que tem de cálculo diferencial integral, a busca pela verdade da realidade da atmosfera é um limite que tende ao infinito, é uma assíntota, você nunca vai conseguir chegar lá perto por mais que você chegue perto. Então, o homem jamais conseguirá simular a atmosfera perfeitamente. Agora nós vamos falar um pouco sobre a composição química, né? Dentre todas as camadas que constituem a Terra, a atmosfera é a mais tênue, sendo sua massa 1 milhão de vezes menor que a massa da parte sólida da Terra. Ela é a parte mais fina da Terra. Sua densidade, mesmo no nível do mar, onde é mais elevada, né, é menor que o 1/1000 da densidade das rochas, e certamente a composição da atmosfera tem variado desde a sua origem. Nós temos o principal colaborador para isso são as erupções vulcânicas que acompanharam a Terra desde a sua origem, né? E para nós termos essa composição química de agora, é um sinal da evolução química da atmosfera, com milhares de vulcões expelindo gases na atmosfera e colaborando para a nossa vida, colaborando para que nós possamos respirar agora com oxigênio. E todos esses gases foram produzidos lá nas erupções vulcânicas de eras passadas. Aí o pessoal que estuda paleometeorologia consegue simular o passado, de vezes simular o futuro na previsão do tempo, consegue simular o passado. E eles estudam a evolução da atmosfera do passado.
na história geológica, né? E ultimamente, como os vulcões não estão mais tão ativos assim, o principal fator que está alterando a composição da atmosfera é a antropogênica, né? A ação do homem. Lançando gases na atmosfera, nós temos microerupções nas cidades a partir da Revolução Industrial, que está alterando a composição da Terra vagarosamente. Atualmente, a maior parte da massa atmosfera é constituída de um reduzido número de elementos, embora exista um grande número de constituintes ocupando relativamente um pequeno espaço. Então, nós temos um reduzido número de pequena quantidade de diferentes tipos de gases, que ocupa grande parte, né? Você pode ver aqui nitrogênio, oxigênio e argônio ocupando a maior parte. Se você quiser decorar isso aqui, você pode falar no ar, né? No ar, nitrogênio, oxigênio e argônio são as principais componentes da atmosfera. Mas nós temos uma infinidade de componentes na atmosfera que são de ocupação pequena. Ocupam um volume pequeno na atmosfera, mas tem vários. E nós podemos dividir esses gases em gases permanentes ou não variáveis, que eles não mudam a sua composição. Os mecanismos de destruição e produção não encontram um equilíbrio aí e não muda a quantidade desses gases. Eles sempre permanecem nessa proporção, nessa porcentagem. E esses gases são chamados de não variáveis, e segundo aqui o Bunziger, de 1980, nós temos o nitrogênio, o oxigênio, o argônio. O nitrogênio tem 78% da atmosfera, o oxigênio tem 20%, 20,948% da atmosfera. Isso aqui é aproximado, né? Porque nossos instrumentos também são feitos por pessoas imperfeitas. Nós tentamos fazer o máximo possível para melhorar nossos instrumentos meteorológicos, mas ainda temos a nossa imperfeição envolvida nisso e em nosso viés. Então, essa aqui é uma aproximação muito bem aproximada, mas é uma aproximação, ainda não é a verdade por completo. Nós temos aqui também o neônio, bem pouco, né? 10 a menos 3% do volume. O hélio também 10 a menos 4. O metano 10 a menos 4 também. O criptônio 10 a menos 4. Hidrogênio 10 a menos 4. O xenônio 10 a menos 4. E temos também os constituintes variáveis da nossa atmosfera, que são o vapor da água. Ele varia muito na atmosfera, depende da posição do globo. Nós vamos ver isso mais para frente, que ele varia de 0 a 7%, dependendo da latitude e da longitude. O dióxido de carbono também é bem variável na atmosfera, é 0,033% do volume. O ozônio, 0 a 0,01%. E o dióxido de enxofre e o dióxido de nitrogênio. É importante ressaltar que essas constituintes constantes, eles são constantes até 90 km de altitude. Então você já pode vir aqui no nosso perfil vertical da atmosfera e ver que até 90 km a gente encontra a mesopausa. Aqui nós temos uma continuação da composição, né? É importante ressaltar que o que é importante, né, por um meteorologista, principalmente por um meteorologista operacional, que vai estudar a região que impacta, né, mais a nossa vida, com furacões, ciclones, chuva, tudo isso acontece somente em uma camada, a menor camada da atmosfera, que é a troposfera. Essa é a região mais importante para a meteorologia, que estuda os fenômenos, meteorologia sinótica, meteorologia de mesoscala, que estuda os fenômenos que nos atingem aqui e que mais nos preocupa.
é uma fina camada, é a parte mais densa da atmosfera por conta da gravidade, né? A gravidade ela prende a maior parte dos gases da atmosfera aqui na crosta terrestre e depois aqui vai ficando rarefeito. Nós podemos notar que na composição da troposfera nós temos uma predominância do nitrogênio e do oxigênio, do argônio, do neônio, do hélio, do criptônio e do xenônio. Por quê? Isso é um sinal de uma sequência evolucionária da criação, da origem da atmosfera. Esses são gases inertes. Esses gases que eu acabei de citar, o neônio, o nitrogênio, o oxigênio, o argônio, o hélio, o criptônio e o xenônio, são gases inertes. Ou seja, eles possuem um tempo de residência na atmosfera, eles ficam na atmosfera por um grande tempo. O menor deles, para você ter uma noção, o menor tempo é do hélio, que tem 10 elevado a 6 anos de tempo aqui que ele fica na atmosfera. É o tempo mais curto dentre os 7. Em contraste com isso, nós temos os demais gases que eles são variáveis, né? Na verdade, eles duram pouco tempo aqui na atmosfera, coisa de décadas. Eles participam de ciclos químicos e biogeoquímicos aqui na Terra. Por exemplo, nós temos sítios de produção e sítios de consumo, de dreno aqui na atmosfera. Os oceanos e as florestas funcionam com grandes reservatórios, dependendo do dia, do horário do dia. As florestas, por exemplo, são fontes de oxigênio durante o brilho solar, durante o dia. Ele balanceia no final da tarde, quando está no crepúsculo, eu acho que fala. Quando está no finalzinho da tarde, essa produção de oxigênio balanceia com a absorção de oxigênio pelas mesmas florestas. E no final, no período noturno, ela funciona como dreno de oxigênio, absorvendo esse oxigênio. Tudo isso, além das erupções vulcânicas, também ajuda na produção de grandes quantidades de gases. Os oxigênios que ajudam na absorção como grande reservatório de gás. Tudo isso funciona como uma espécie de equilíbrio dos gases da atmosfera, como destruição e criação de gases ao mesmo tempo. Permite a manutenção dessas quantidades aqui, de maneira agradável a nós, que possamos viver aqui agradavelmente com os gases. Nós temos na atmosfera partículas que variam os seus raios. Esses raios eles variam de 10 a menos 3 a 100 micrômetros. Tem bastante variabilidade assim nas partículas quanto ao seu tamanho. Eu não sei se vocês já ouviram falar do termo aerosol ou aerossóis. Muito famoso, mas ele é usualmente reservado para partículas materiais. Qualquer partícula material, desde poeira até pólen na atmosfera, ou sal, que às vezes evapora, consegue evaporar junto no mar e eles ficam suspensos dependendo da sua massa. Se for uma massa muito pequena, eles conseguem ficar suspensos no ar. São os aerossóis. E esses aerossóis, eles são partículas materiais, não podem ser água ou gelo, tem que ser partículas materiais. E eles são importantíssimos na atmosfera como núcleos de condensação para formar chuva. Sim, a gota precisa de um núcleo de condensação para formar a chuva, para a água depositar nessa poeirinha, nesse aerosol. Só depois de 100% de umidade e uma condição de temperatura adequada que ela vai cair, vai precipitar a chuva sem a necessidade de núcleo de condensação. Mas
a maior parte do tempo nós precisamos de núcleo de condensação para formar a chuva. Ela também é importante para para a dispersão, o espalhamento de radiação na atmosfera. Quando a gente vê o pôr do sol colorido, é o espalhamento da radiação da atmosfera. E também serve como absorção de radiação e participam de vários ciclos químicos na atmosfera. E também, além de núcleo de condensação, serve para núcleo de cristalização. Isso mesmo, o núcleo de cristalização para os granizos. A gente tem de aerosol muito famoso, que colabora, né, com essa questão de núcleo de condensação, que a poeira do Saara, aqui da África, do norte da África, da Mauritânia, do Mali, do Marrocos, então ela, através de correntes de vento, ela ela vai percorrendo todo o Oceano Atlântico e consegue chegar aqui no nosso Nordeste, na Amazônia. E essas poeiras servem como núcleo de condensação para a formação das chuvas no Nordeste. Muito importante para as chuvas no Nordeste. Tem até pesquisas relacionadas a isso. E também é muito importante para a manutenção da Amazônia. São poeiras que servem como núcleo de condensação. Poeira do Saara que serve como núcleo de condensação aqui no norte, no Nordeste do Brasil. Vale a pena ressaltar alguns componentes que desempenham um papel peculiar na atmosfera. E eles merecem considerações adicionais, que caem em provas e são importantes para o entendimento da atmosfera. O vapor d'água é um deles. O vapor d'água é um exemplo não somente por ser matéria-prima na formação das nuvens, mas também como um veículo para o transporte de calor na atmosfera, conduzindo na forma latente, que é o calor que precisa receber ou ceder, que a substância precisa receber ou ceder para mudar de fase, esse é o calor latente. Então, e a água libera esse transporte de calor em calor sensível, que é a variação térmica da substância ao receber uma quantidade de calor sem mudar de fase, sem mudar de estado. Então, a água ela transporta o calor na atmosfera na forma latente e libera na forma sensível. Tanto vertical quanto horizontalmente, esse transporte é de importância capital no tempo meteorológico. Além disso, o vapor d'água atua como um agente termorregulador, sendo o principal constituinte do nosso efeito estufa natural. Sim, o vapor d'água é um gás estufa, que ajuda na regulação da temperatura ambiente na média de 18 graus Celsius. Ultimamente essa média tem subido com o aquecimento global, mas a maior parte do nosso tempo aqui na Terra, a média foi de 18 graus Celsius. A vapor d'água, então, ainda é importante para regular a temperatura na Terra. Isso tem que ser frisado, e também para o transporte de calor na atmosfera. No outro importantíssimo, não vilão também, mas tem sido colocado como vilão ultimamente, mas ele é muito importante, é o dióxido de carbono. Embora presente em pequenas proporções, ele comporta-se também como um agente termorregulador, assim como o vapor d'água. Ele absorve de forma eficiente a radiação infravermelha da Terra, que sai da Terra. Do ponto de vista bioquímico, o gás carbono é o gás da vida,
uma vez que juntamente com moléculas de água e de clorofila na presença da luz solar, participa de um processo da fotossíntese, sem o qual, nos seres heterótrofos e os seres autótrofos que não produzem e produzem alimentos, o seu próprio alimento, não viveria sem... não existiriam, né? No entanto, a crescente emissão de CO2 na atmosfera é preocupante para uma parte dos cientistas com relação ao aquecimento global. A maior parte dos cientistas. O ozônio é outro importante constituinte da atmosfera de características peculiares, né? Sua presença na superfície é bastante reduzida, é importante ressaltar isso, que você pode localizar aqui já a camada de ozônio. Ele é importante aqui nesta região, mas aqui na troposfera ele é considerado poluente, tem um poder muito oxidante, alto poder oxidante, e ele é tóxico para a vegetação e para nós e para os animais. Sua concentração ocorre entre 15 a 30 km de maneira saudável. Agora, aqui na atmosfera, ele é um poluente que é produzido por indústrias poluentes. Embora em termos quantitativos o ozônio não ocupe uma posição de destaque, esse elemento desempenha relevante papel para os seres vivos. Ele absorve a radiação ultravioleta. Então aqui você já pode se localizar aqui nosso espectro eletromagnético. Aqui a radiação ultravioleta está aqui antes do espectro visível da luz. Mas note que a absorção da radiação ultravioleta pelo ozônio é na faixa de 200 a 300 nanômetros, que é a chamada banda de Hartley. Com Hartley, para quem gosta de anotar. A banda de Hartley. E essa banda de 200 a 300 nanômetros, então você pode notar que ela está antes do espectro visível aqui da luz e pega um pouquinho do ultravioleta. É ultravioleta, mas não é todo o espectro de ultravioleta, porque começa em 10 nanômetros, então é aqui no finalzinho dela. E essa absorção impede que essa radiação letal chegue à superfície da Terra, o que provocaria a morte de vários organismos unicelulares, algas, bactérias, protozoários e de células da superfície de plantas e animais, causando câncer, danificando o material genético, né, causando câncer. A incidência de câncer de pele tem sido correlacionada estatisticamente com a intensidade da radiação ultravioleta da banda de Huygens, HUGGINS, de 310 a 360 nanômetros. Então você pode ver que é justamente a banda que o ozônio absorve pouco, né? Não é que não absorve, mas ele tem baixa eficiência. Por isso que tem bastante incidência de câncer de pele aqui na atmosfera. O ozônio desempenha também um importante papel no aquecimento da alta atmosfera. Então, você pode ver aqui no perfil da atmosfera que a temperatura começa a subir aqui na camada de ozônio, bem aqui na estratosfera. A camada de ozônio está dentro da estratosfera e ela começa a subir. Por quê? Justamente por causa disso. Ela tem um importante papel no aquecimento da alta atmosfera, pela absorção da radiação solar nas faixas do ultravioleta, como a gente mostrou aqui, e do visível, o espectro do visível que a gente consegue ver as cores. Esse aquecimento, por seu turno, atua como principal fonte de energia para os movimentos atmosféricos superiores aqui da estratosfera, entre 50 a 100 quilômetros de altitude aqui em cima. Então ele vai influenciar toda essa região aqui, a convecção de toda essa região, que é pouca, mas tem por conta desse aquecimento aqui da camada de ozônio. Bom, é isso por enquanto. Muito obrigado pela atenção. Se inscreva, curta e siga
nosso canal e ative o sininho para mais informações.